Olá, pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo da série Analisando. A gente vai seguir aqui com uma pergunta que uma pessoa deixou para mim aqui no YouTube, no vídeo da semana anterior. A gente falou um pouquinho, né, de relacionamentos, tal, entramos no assunto relacionamento, e aí veio uma pergunta que eu achei bacana para dar continuidade no assunto, né, já da semana passada. E a pergunta é assim: qual a melhor saída do padrão repetitivo nos relacionamentos afetivos? Como seria um recomeço? Qual a melhor saída, né? Reconheci que estou num padrão repetitivo em relacionamentos, né? Qual a melhor saída para isso e como seria um recomeço? Bom, antes de mais nada, uma resposta óbvia é: reconheça qual é o padrão repetitivo, né? Você já reconheceu o que é um padrão, né? Reconhece ali as características do padrão. Como assim? Se eu percebo que algo está se repetindo, o que está se repetindo? Eu sempre estou atraindo o mesmo tipo de pessoa, com as mesmas características. A pessoa, assim, sei lá, é sempre mal educada, ou a pessoa não me respeita, ou a pessoa me trai, né? Quer dizer, qual é ali o padrão repetitivo? Às vezes a gente tem um pouco de receio de olhar para aquilo que está manifestado, porque seguindo aqui, né, inclusive os ensinamentos dos Abraham, eles falam muito, né? Não encare a sua realidade, a não ser que a sua realidade seja como você gostaria que ela fosse. E aí, ouvindo, né, eles falarem dessa forma, muitas vezes a gente acaba fingindo que algumas coisas não estão acontecendo. E isso não é o não encarar a realidade. Quando eles falam para a gente não encarar a realidade, é no sentido de não ficarmos ali debatendo sobre aquilo, sofrendo com aquilo, mastigando, sapateando no contraste, né, como eu costumo dizer, quando a gente transforma um contraste num problema. Porque, na verdade, um contraste não é um problema. Contraste é algo que é diferente daquilo que eu gostaria que fosse. Só que, né, a gente tem uma tendência gigantesca a transformar um contraste num problema, aí a gente veste o uniforme de resolvedores de problemas, né, e a gente fica ali, às vezes, uma vida inteira, né, enroscado ali, às vezes, num assunto que, né, não chega a lugar nenhum, tá? Então, antes de mais nada, reconheça quais são as características desse padrão repetitivo. Eu começo o relacionamento, 3 meses depois a pessoa me abandona, a pessoa sempre me trai, né? Porque aí você vai perceber o que é que você tem em você que está ali, né, frequenciando, atraindo pessoas com estas intenções. Percebe? Porque assim, não há nada que venha de fora sem que algo dentro de mim não esteja convocando. Então, eu tenho sim padrões, né, aqui em mim, padrões vibracionais, né, crenças, como a gente costuma dizer, ativas em mim, que propiciam esse tipo de atração, né? Então, antes de mais nada, é legal perceber qual é o padrão repetitivo, o que está rolando ali. Não tenha medo de olhar para isso, porque quando você olha para algo que está chegando até você com este olhar de busca de autoconhecimento, você está olhando para dentro de você. Puxa, dentro de mim tem algo que está sempre atraindo pessoas que me traem, por exemplo, né? E aí você pode buscar, a partir dessa clareza, a partir dessa descoberta, você pode buscar onde isso mexe com você, onde o assunto traição, estou pegando traição aqui como exemplo, ok? Onde o assunto traição mexe com você, historicamente, né? Você já vivenciou isso, mas quem mais na família vivenciou isso, né? Você via isso acontecer, você tem medo que isso aconteça com você, por quê? Ou seja, comece a perceber de onde vem isso. De onde vem essa tendência a sentir, né, medo de ser traída ou, né, acreditar que vai ser traído? Enfim, você começa a investigar. A melhor maneira da gente se reconhecer é fazer perguntas, né? Como assim? O que isso está representando? O que está certo sobre isso, né, que eu poderia perceber com mais clareza aqui? Porque também outra tendência muito grande é a gente, né, como eu disse, transformar um contraste num problema, né? E aí olhar para o problema e falar, isso está errado. Não existe nada de errado, né? Eu já falei muitas vezes, não tem certos
e errados, né, em criação. O que tem é atração, vibração, a gente atrai, ponto. Então, não tem erro aí, né? Aliás, né, o universo entraria em colapso se houvesse algum erro, né? Porque eu vou sustentar uma vibração e atrair uma coisa diferente? Uau, isso seria, né, uma coisa bem complicada para a gente lidar, né? Porque a gente não conheceria a regra do jogo. E a regra do jogo é a mesma para todo mundo, em qualquer ponto do universo. Eu sou uma vibração ativa e esta vibração ativa atrai. Agora, que vibração ativa eu sou? O que eu tenho dentro de mim que está provocando esta emanação vibracional que está atraindo esse tipo de situação repetitiva, inclusive? Aí, assim, eu paro de olhar para fora achando que as pessoas são isso, os homens são assim, as mulheres são assim. Eu deixo de jogar responsabilidade ali fora no outro e começo a perceber que o padrão está em mim, né? Como, né, a pessoa que me perguntou aqui já percebeu, né? Quer dizer, qual a melhor saída do padrão repetitivo? Ou seja, eu já percebi que o padrão está em mim, mas para que eu possa sair dele, eu tenho que reconhecê-lo. Como é que eu vou sair de um padrão se eu não sei qual é, se eu não sei o que causa isso em mim? Então, assim, a ideia não é chafurdar na lama do passado, não é isso, mas eu preciso reconhecer, pelo menos ter um pouco de clareza do que é isso, para que eu possa, então, escolher diferente. Escolher o quê? Escolher pensar diferente, né? Mas um bom caminho, né, assim, como seria um recomeço, ou seja, como seria um bom caminho, né, para já dar o primeiro passo, é você também, e acho que isso é até mais importante, porque, né, fazendo isso, você vai trazer à tona as resistências. É você começar a falar, não falar publicamente, não precisa falar isso para ninguém. Se tranca lá, né, quietinha no seu quarto e faça isso em silêncio, você com você mesma. Ou escreva, isso também é importante, né? Quando a gente está escrevendo, a escrita demanda mais atenção, os nossos pensamentos ficam mais organizados se a gente escrever. Então, uma dica boa é escrever também. Escreva o que você gosta em um relacionamento, o que você ama em um relacionamento. E procure ser assertivo, assertiva na hora de escrever. Fale sobre o que você realmente aprecia em um relacionamento. Não traga para esta tarefa aí, para esta escrita, não traga coisas que você não aprecia. Por exemplo, eu quero muito uma pessoa, eu gosto de pessoas que não traem porque eu não gosto de ser traída, né? Porque eu já fui traída uma vez e odiei. Não, não é para escrever esse tipo de coisa. É para falar o que você realmente aprecia, o que você ama em relacionamentos. Então, puxa, eu acho muito bacana relacionamentos que tenham sei lá, um nível de amizade grande. Eu gosto muito de companheirismo, eu gosto de diversão, eu gosto disso, eu gosto disso. Ou seja, escreva o que você gosta num relacionamento. E comece a ler isso que você escreveu, comece a falar. Quando a gente fala, quando eu falo, fale sobre o que você quer, não é sair falando publicamente, não, né? Muito pelo contrário, é melhor guardar para si, pelo menos por enquanto. Comece para você mesma, pensar mais e falar mais aqui na cabecinha do que você realmente quer e gosta em um relacionamento, ao invés de ficar com a atenção voltada para a ausência daquilo que você deseja, tá? Porque a gente fica muito mais focado na ausência do que a gente deseja do que falando sobre o que a gente quer. E muitas vezes, quando a gente fala sobre o que a gente quer, a gente está falando não do que a gente quer, mas da ausência do que a gente quer, né? Tipo, eu quero muito um relacionamento, mas aqui meu coraçãozinho está apertadinho, né? Com a ausência, né, do que eu desejo. Então, quando eu estiver pensando nisso, quando eu estiver, né, escrevendo, projetando aquilo que eu quero, eu preciso prestar atenção em como eu estou me sentindo. Isso é fundamental para saber se aquelas palavrinhas que eu estou proferindo, ou pensamento, ou escrevendo, realmente, vibracionalmente, estão me levando no caminho daquilo que eu desejo, não no caminho da ausência daquilo que eu desejo. Então, eu quero muito um relacionamento, que é muito bom me relacionar com as pessoas, eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, é divertido a troca, é nutritiva a troca, é bacana, eu gosto. Enfim, fale de uma forma que você se sinta bem quando fala. Eu sei, quando a gente, às vezes, né, acaba rompendo um relacionamento, às vezes a gente fica magoado, triste, naquele momento, falar sobre um relacionamento parece que ativa mais ainda as resistências,
do que a permissão de falar sobre isso, né? Do que aquela sensação de que eu consigo falar sobre isso de uma forma agradável. Então, não fale. Se falar sobre relacionamento está causando em você algum tipo de dor, sofrimento, angústia, não fale, né? Deixe o assunto de lado por um momento. Também é uma outra tendência aí das pessoas, mal sai de um relacionamento, já entra em outro, ou às vezes ainda está num relacionamento que já é ali disfuncional e já está ali se envolvendo com outra pessoa, quase para compensar, né? Então, assim, a gente acaba fazendo muita bagunça aí pelo meio do caminho. Então, o melhor momento é, estou num relacionamento, não está legal, vai buscar ali, né, uns componentes para como isso pode ficar melhor, ou, né, ir para o caminho de terminar aquele relacionamento de uma forma que seja legal para todo mundo, ou pelo menos, né, o mais legal para todo mundo ali, sem se machucar e sem machucar o outro. Mas estou sozinho, estou sem ninguém, né? Como eu posso iniciar? Como eu posso recomeçar aqui para o caminho daquilo que eu quero? Literalmente, né? Repetindo, fale sobre o que você gosta num relacionamento, o que você aprecia em um relacionamento, aquilo que brilha aos seus olhos quando você vê. Evite falar, né, do que você não quer, daquilo que não é legal, que não funciona. Evite ficar lembrando, né, das coisas do passado, mas também perceba, se tem aí um padrão repetitivo, reconheça qual é, tente indagar ali um pouquinho da origem disso, onde isso leva você aqui dentro da sua mente, faz algumas perguntinhas, né, de onde isso vem, né, ou qual a origem disso, né, para que você também possa ter clareza, porque se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que eu vivenciei na infância ali, vi, né, sei lá, meu pai traindo a minha mãe, por exemplo, é fictício aqui, ok? Vi meu pai traindo a minha mãe, e aquilo, né, ficou dentro de mim, eu não contei para minha mãe, porque eu fiquei com medo de magoar minha mãe, ou eu contei e acabei me sentindo responsável ali pelo rompimento do relacionamento dos meus pais, ou seja, eu trago aquilo dentro de mim, e aquilo depois, com o passar dos anos, eu vou abafando, 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 e aquilo fica ali. Só que fica ali, mas fica pulsante. E aquilo acaba, né, sem que eu tenha muita, né, clareza do que está acontecendo, aquilo acaba impulsionando, né, na minha procura por um novo relacionamento, eu tenho aquela vibração ali ativa, traição, traição, mentira, traição, aquilo faz parte da mistura. Quando eu penso em relacionamento, aquilo faz parte da mistura, porque eu vivenciei aquilo, né, e aquilo ficou dentro de mim. Então, quando eu estou ali sendo, né, aquele emissor vibracional para um relacionamento, a vibração de traição está ali na mistura. E aí, muitas vezes, eu acabo atraindo alguém e vou repetir aquele padrão, né, que eu vivi lá na infância, que eu vi lá na infância, na verdade. Só que a gente não tem como ter certeza absoluta de tudo que a gente tem lá dentro, é impossível. Então, tenta iniciar um processo, né, de se perguntar um pouquinho, ok, há algo em mim, né, que está provocando isso, e como eu posso ter clareza sobre algo aqui? O que está certo sobre isso que eu poderia perceber agora, né? E também, né, fazer este exercício apreciativo, né, do que você gosta, do que você ama em relacionamentos, até porque esse tipo de exercício, quando você tenta dar um, dois passos na direção daquilo que você quer, as resistências vêm à tona. Então, fazendo as duas coisas juntas, né, falando sobre o que você quer e também colocando umas perguntinhas aí sobre como posso ter mais clareza, né, do que está provocando este padrão repetitivo, certamente você vai acessar aí algumas coisas que vão facilitar a sua vida no caminho aí de um relacionamento mais gostoso, mais divertido, para você, né, para você começar a ser a vibração que permite que alguém que combine com isso que você deseja chegue mais fácil para você. Gente, não tem receita de bolo, porque a gente é uma mistura, a gente é um padrão, né? A gente é como eu já brinquei várias vezes, a gente é um grande panelão de sopa de legumes e tá tudo lá dentro, né, fervendo e borbulhando. Mas, né, eu posso sim, né, com algumas perguntas, com um pouco de reflexão, né, eu posso perceber, né, as dinâmicas que eu vivenciei, participei aí ao longo da minha vida, principalmente na infância, principalmente na primeira infância, isso é super importante.
E eu posso também, né, esticar um pouquinho, ficar mais atento a como estou me sentindo, falando sobre o que eu quero e realmente me direcionando para aquilo que eu quero. E as resistências vão vir à tona, fácil, né, para a gente depois olhar para elas. E outra coisa importante, não tenham medo de olhar, né, para aquilo que vem. Veio lá uma lembrança, uma memória, veio, né, a percepção de um padrão, alguma coisa. A hora que isso vem à tona, isso já está se dissipando, porque antes, se eu não tinha, né, puxa, eu nem lembrava disso, que na infância aconteceu uma coisa assim, 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 eu não lembrava disso. Então, aquilo estava ali, né, meio camuflado. Agora que eu sei, agora que eu lembro, agora que isso veio para a consciência, né, então eu posso olhar para isso, né, pensar nisso, falar, ok, eu escolho diferente, né, ou seja, eu posso agora escolher outros pensamentos sobre este assunto, pensamentos menos resistentes, que vão abrir aí, né, os caminhos para que eu possa ter uma vida mais divertida, mais fluida, mais pautada no bem-estar. Então, quando vem à tona alguma clareza, já veio à tona, não precisa, não tem nada, não tem nenhuma tarefa aí, né, depois disso. Na verdade, é só a partir daí poder fazer uma escolha diferente. Por isso que é bacana a gente, né, olhar, né, com mais carinho para aquilo que está se manifestando na nossa vida, porque tudo que se manifesta é um reflexo, né, absolutamente fiel do que eu tenho em vibração ativa dentro de mim. Então, nossa realidade manifestada é o nosso melhor espelho, né? Nossa maior fonte de conhecimento, de autoconhecimento é a nossa realidade manifestada. Então, assim, não tenham medo de olhar para ela, né, e perceber o que é que está ativo em você, que está atraindo isso e mais disso e mais disso, e a partir daí se direciona, escolhe diferente, direciona para aquilo que você deseja. Certo, gente? Eu vou ficando por aqui, hoje foi um pouquinho mais aí do assunto relacionamento, né? Que é um assunto bacana também. Eu gosto muito de falar de dinheiro, mas é um assunto bacana também a gente trazer, né? Relacionamento, falar um pouquinho de saúde, enfim. Vou trazendo mais assuntos aqui para a gente conversar toda semana. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.